Londres, a belíssima capital do Reino Unido, é uma metrópole viva com mais de 7 milhões de habitantes, estando entre as 10 maiores cidades do mundo. Londres se estende ao longo das margens do rio Tâmisa. De ambos os lados, vão alternando uma série de edifícios históricos com construções modernas do século XX. Isto sem falar de castelos seculares que contam muito da história da cidade, do país e do reino. Diz um velho ditado londrino que quando uma pessoa se cansa de Londres, está cansada de viver, porque Londres oferece tudo o que a vida pode proporcionar. Não devido apenas a turistas, mas também a seus habitantes, Londres mostra uma grande mescla de pessoas de todas as cores e nacionalidades. A quarta parte dos mais de 7 milhões de seus habitantes é proveniente de todos os rincões do mundo, o que leva para 150 o número de línguas faladas em Londres. Londres foi fundada no ano 43 d.C. pelo imperador romano Claudius, na margem norte do rio Tâmisa, com o nome de Londinium, palavra que significa seguindo o rio. No século seguinte, foi levada à condição de capital romana, desbancando Chester desta posição. No ano 140, a sua população já chegava a 60 mil habitantes, quando foi invadida por vikings e normandos. O próximo avanço de Londres viria a ocorrer no século X, já sob o jugo dos seus primeiros reis. Começava aí a longa tradição da monarquia inglesa, que, portanto, já perdura por 10 séculos. Em 1043, o rei Eduardo o Confessor ordenou a construção da abadia e do Palácio de Westminster, conhecido também como Casa do Parlamento. E é justamente aqui de Westminster que iniciamos nosso tour pela magnífica cidade de Londres. A abadia de Westminster foi edificada no local em que uma comunidade beneditina havia erguido uma igreja de pedra no ano 970. Nela foi sepultado seu fundador, o rei Eduardo o Confessor, e a igreja se transformou em local destinado à coroação de todos os monarcas do Reino Unido até os dias atuais. No final do século XV, foi totalmente modificada pelo rei Henrique III, que lhe deu um precioso estilo gótico. Durante o reinado de Maria I, ou Maria Tudor, iniciado em 1553, a abadia foi devolvida aos monges beneditinos. Como se sabe, Maria Tudor era católica e tentou implantar o catolicismo como religião oficial na Inglaterra. Alguns anos depois, entretanto, com a ascensão ao trono de sua meio-irmã Elizabeth I, protestante convicta, os beneditinos foram expulsos e a abadia deixou de pertencer ao bispado, se transformando em capela real, dependente da coroa britânica. A última grande modificação da abadia de Westminster ocorreu entre 1722 e 1745, quando foram erguidas suas grandes torres frontais. Ao longo dos séculos, tem tido um papel relevante na história da Inglaterra e do Reino Unido, como palco de inúmeras coroações, casamentos e cerimônias reais. Muitos monarcas britânicos e membros da família real estão sepultados na abadia. Outras importantes personalidades da vida inglesa também ganharam seu repouso eterno na abadia de Westminster. Aqui estão sepultados os corpos do famoso físico inglês Sir Isaac Newton e do escritor e naturalista britânico Charles Darwin. Aqui ocorreu a cerimônia fúnebre da princesa Diana em 1997,
com a presença de toda a realeza europeia, quando Elton John a homenageou com a canção Candle in the Wind. Goodbye, England's rose. May you well grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven. O último grande evento real desenrolado na Abadia de Westminster foi o casamento do príncipe William de Gales, o filho de Diana, com Catherine Middleton, em 29 de abril de 2011, talvez o mais glamouroso casamento do século XXI. Praticamente anexo à abadia se localiza o Palácio de Westminster, outra suntuosa edificação em estilo gótico de Londres. O palácio é um dos maiores parlamentos do mundo, constituindo um dos ex-libris de Londres, o que faz dele um dos edifícios mais célebres do planeta. Nele estão instaladas a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, ou dos Deputados, que formam o Parlamento do Reino Unido. No passado, era chamado de Palácio Real, por ter servido de moradia da família de monarcas até 1512. Externamente, destacam-se em sua estrutura algumas torres menores e pelo menos 3 grandes torres. A Torre Vitória, que é quadrada e tem 98 metros de altura. Seu nome foi dado em homenagem à Rainha Vitória, soberana do Reino Unido, por ocasião de sua construção. Sobre o centro do palácio ergue-se a Torre de Santo Estevão, também chamada de Torre Central, com 91 metros de altura. Ao contrário das demais, a Torre de Santo Estevão possui um pináculo e seu piso é destinado à entrada dos visitantes. No extremo noroeste do palácio, com 96 metros de altura, está localizada a mais famosa de suas torres, a Torre do Relógio, popularmente chamada de Big Ben. Na verdade, o Big Ben é o nome do maior de seus grandes sinos, com quase 14 toneladas. A cada 15 minutos, tais sinos emitem uma melodia chamada Westminster Chimes. A Torre do Relógio alberga um grande relógio, o qual exibe uma face para cada um dos 4 lados da torre, sendo conhecido como o Grande Relógio de Westminster. A Torre do Relógio é considerada o maior símbolo e cartão postal de Londres. Apesar do termo Big Ben se referir apenas ao sino, é muitas vezes aplicado coloquialmente a todo o conjunto da torre. Seu nome foi dado em homenagem a Sir Benjamin Hall, ministro de Obras Públicas da Inglaterra, em 1859, quando o sino foi inaugurado. Benjamin era um cidadão alto e corpulento e por isso tinha o apelido de Big Ben. O primeiro andar é considerado o principal por conter as câmaras dos lordes e dos comuns, salas de assessores e bibliotecas. Por tradição, todos os cidadãos britânicos têm o direito de conhecer pessoalmente os membros do parlamento, com os quais podem se encontrar no decoradíssimo salão central do palácio. Durante as reuniões do parlamento, é possível assistir aos debates a partir de uma galeria própria, chamada Galeria dos Estranhos. Por tradição também, o soberano inglês é proibido de entrar na Casa dos Comuns ou Câmara dos Deputados, quando os trabalhos legislativos estão abertos. Esta tradição vem desde o episódio em que o rei Carlos I arbitrariamente invadiu o parlamento para pedir a prisão de 5 deputados, tendo, no entanto, falhado no seu propósito. Isto ocorreu em 1642, durante a Guerra Civil Inglesa, em que o parlamento contestava o absolutismo do monarca. A partir desse episódio, jamais o soberano entrou na Câmara dos Comuns. A Guerra Civil Inglesa terminou com a derrota, prisão e execução do rei Carlos I. O grande líder da causa e posteriormente das forças parlamentaristas foi o político e militar Oliver Cromwell, homenageado com esta estátua ao lado do parlamento.
Terminada a guerra, Cromwell assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, de dezembro de 1653 até sua morte, a qual se crê ter sido causada por malária ou por envenenamento. Assim, por quase 10 anos, o Reino Unido não teve monarca, e seu regime neste período teria sido uma república parlamentarista. O povo inglês cultua com muito fervor suas personalidades históricas. Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido por ocasião da Segunda Guerra Mundial e que teve papel decisivo na vitória dos aliados sobre o nazifascismo, também é lembrado na Praça do Parlamento. Neste também é homenageado o líder negro Nelson Mandela, cuja vida simboliza a luta contra o apartheid em uma de suas ex-colônias, a África do Sul. Atravessando a ponte de Westminster, na margem sul do Tâmisa, vamos encontrar outro cartão postal e grande atração de Londres, o London Eye. Trata-se de uma imensa roda gigante com 135 metros de altura e diâmetro de 120 metros, inaugurada em 1999, entre as pontes de Westminster e Hungerford. O London Eye é o maior do gênero na Europa e a mais popular atração turística paga no Reino Unido atualmente, sendo visitado por mais de 3,5 milhões de pessoas anualmente. É composto por 32 cápsulas de forma oval, seladas, dotadas de ar-condicionado e fixadas na parte externa da circunferência metálica. Esta gira numa velocidade de 26 centímetros por segundo, levando 30 minutos para completar um giro total. Cada cápsula pesa 10 toneladas e transporta confortavelmente até 25 passageiros, os quais podem se mover no interior da cápsula para obter as melhores vistas da cidade e do rio Tâmisa. Desde 1º de janeiro de 2005, o London Eye foi transformado no local oficial para a queima dos fogos comemorativos da passagem do ano, fim do ano velho e o início de um novo ano. Retornando do London Eye pela mesma ponte de Westminster, ao chegar na Praça do Parlamento, o visitante pode tomar a Whitehall Street caso seu objetivo inclua mais conhecimentos sobre a história da Grã-Bretanha. A Whitehall é a mais importante avenida de Londres. Ela faz a conexão entre a Praça do Parlamento e a Praça Trafalgar, sendo conhecida como a sede do governo britânico. Isto porque a maioria de seus prédios abriga as mais importantes instituições governamentais do país. O nome Whitehall foi lhe dado em memória do antigo Palácio de Whitehall. O Palácio de Whitehall foi um palácio real e a principal residência dos reis da Inglaterra em Londres, entre 1530 e 1698, quando todo o edifício foi destruído por um incêndio. Antes do incêndio, entretanto, o edifício já tinha crescido o suficiente para se tornar no maior palácio da Europa, com mais de 1.500 salas, sendo ao mesmo tempo o maior edifício do mundo. A Whitehall Street apresenta também várias estátuas que homenageiam fatos e personalidades importantes da história do Reino Unido. Aqui, o marechal de campo da Primeira Guerra Mundial. Uma homenagem a todas as mulheres britânicas que participaram no front de batalha da Segunda Guerra entre 1939 a 1945. O cenotáfio é um grande memorial erguido originalmente em homenagem aos cidadãos do Reino Unido mortos na Primeira Guerra Mundial. Porém, hoje lembra também aos mortos da Segunda Grande Guerra,
uma vez que, espontaneamente, a população da cidade escolheu este local para as comemorações do Dia da Vitória, em 8 de maio de 1945, data da rendição alemã. Com certeza, este foi o dia mais festivo de Londres e de todo o Reino Unido durante o século XX. Continuando o nosso tour em direção a Trafalgar Square, uma pequena parada no cruzamento da Whitehall Street com a Downing Street, sempre fechada ao público e protegida por guardas armados. Na Downing Street, número 10, se localiza a residência oficial do primeiro-ministro britânico. Continuando nossa marcha pela Whitehall em direção à Praça Trafalgar, alcançamos aquela que representa a maior atração turística da grande avenida, a Parada da Guarda Montada. Trata-se de um grande pátio para desfiles pomposos em comemoração a datas importantes. Sua entrada é protegida por guardas montados, onde se poderia perguntar se a maior atração seriam os guardas ou seus cavalos. O fato é que tirar uma foto ao lado do conjunto se torna quase que uma obrigação. Entrando para o interior do pátio em qualquer dia, pode-se assistir a exercícios de treinamentos de pelotões de guardas aqui realizados. No fundo do grande palácio está o St. James Park, que se estende até o Palácio de Buckingham. A área tem sido utilizada para uma variedade de desfiles e outras cerimônias desde o século XVII. Foi a sede do Exército Britânico. Aqui, o Duque de Wellington tinha sua base e residência, quando foi comandante-em-chefe do Exército Britânico a partir de 1827. O atual comandante-geral do Distrito de Londres ainda ocupa a mesma sala e usa a mesma mesa de Wellington. A cerimônia mais aguardada do ano neste grande pátio é o Trooping the Colour, expressão de difícil tradução para o português, mas realizada em comemoração ao aniversário oficial do monarca, sempre em junho de cada ano. Hoje, a soberana é a Rainha Elizabeth II, porém esta tradição vem desde o rei Carlos II do século XVII, quando pela primeira vez os diversos regimentos do exército foram uniformizados com cores diferentes e as cores eram utilizadas pelos soldados como ponto de encontro nos campos de batalha. Daí o nome Trooping the Colours. A enorme coluna com a estátua do almirante Horatio Nelson na extremidade denuncia que estamos nos aproximando do final da Whitehall Street, que termina na Praça Trafalgar. O nome da praça é uma celebração uma das mais importantes batalhas das guerras napoleônicas, a Batalha de Trafalgar de 1805. Na Batalha de Trafalgar, a Marinha Real Britânica, comandada pelo almirante Lord Nelson, derrotou as armadas francesa e espanhola nas imediações do Cabo de Trafalgar, em Cádiz, na Espanha, o que evitou a invasão francesa à Inglaterra, uma das grandes aspirações de Napoleão Bonaparte. Como a armada francesa era bem maior que a inglesa, Nelson tinha que preparar uma estratégia infalível para vencer a batalha.
A ideia foi de atacar a esquadra inimiga que navegava pela costa, surpreendendo-a pelo oceano, atacando em 2 colunas em fila indiana, no centro da armada franco-espanhola. Esta estratégia só tinha um ponto fraco, que era a exposição dos navios ingleses aos canhões franco-espanhóis por aproximadamente 20 minutos. Porém, Nelson tinha confiança que sua esquadra suportaria este fogo e, em seguida, poderia apontar seus canhões diretamente para as proas e popas inimigas. Em seguida, virariam os navios de modo a emparelhá-los com o inimigo. O plano pretendia gerar confusão na compacta frota franco-espanhola e permitir um combate barco a barco, o que favoreceria os britânicos por terem navios mais robustos e equipados com canhões de mais grosso calibre. Tudo saiu como planejado. Os ingleses puseram a pique 22 dos 33 navios franco-espanhóis, impondo ainda 4.500 mortes aos inimigos e a prisão de seu comandante Villeneuve. Entretanto, Nelson foi atingido por uma bala de mosquete e morreu no convés de seu navio, o Victory, alguns minutos após a rendição do comando franco-espanhol. O Lord Horácio Nelson continua sendo reverenciado como um dos maiores heróis de guerra do Reino Unido até os dias atuais. Projetada por John Nash, esta praça foi construída entre 1829 e 1845. A coluna de Nelson foi concluída em 1843. E 2 anos depois, foram acrescentadas as fontes. Do mesmo ano são os 4 leões de bronze dispostos como guardiões da grande coluna. Como se sabe, o leão é um dos símbolos da monarquia inglesa, fazendo parte da bandeira do grande Império Britânico. Em 1962 foi erguida uma estátua em que uma miniatura do Victory, a nau comandada pelo almirante Nelson na Grande Batalha, foi colocada no interior de uma garrafa. Outros monumentos que completam o encanto da Trafalgar Square são as estátuas equestres de Charles I e os chafarizes das fontes, construídos em 1939. Na parte norte da praça se encontra a Galeria Nacional, a maior galeria de artes de Londres, ao lado do Museu Britânico. Em uma das esquinas da praça, a igreja de St. Martin de Fields, construída em 1724, sendo a maior igreja não catedral de Londres. Para os consumistas inveterados, o Centro Comercial de Londres é considerado um dos maiores do mundo. Podemos começar pelo Knightsbridge, um dos pontos mais elegantes de Londres. Para os verdadeiramente ricos, o grande centro do Knightsbridge é a Harrods. A Harrods é mais que um centro comercial, é uma grande atração da cidade. A história deste grande centro se inicia em 1861, quando Charles David Harrod passou a gerenciar uma pequena loja de seu pai. O negócio prosperou e, em 1880, já contava com 100 funcionários. Hoje, a Harrods é um dos centros comerciais mais conhecidos e luxuosos do mundo, onde se pode comprar de tudo. Até bem pouco tempo, a Harrods pertencia à família Al-Fayed, cujo filho mais famoso foi Dodi Al-Fayed, namorado e acompanhante da princesa Diana na noite de sua trágica morte em 1997. Aqui compram a realeza londrina, os grandes executivos e os sheiks árabes. Um de seus espaços mais luxuosos é a grande ala ou setor egípcio, decorado com motivos daquela civilização, até pela origem dos Al-Fayed.
Se você não tem tanto dinheiro assim para suas compras, deve procurar a Oxford Street e bairros vizinhos como a Marylebone e a Mayfair, onde há grandes lojas e magazines para todos os bolsos. Por esta razão, e em meses de primavera e verão, é muito difícil caminhar, a não ser levando trombadas e solavancos, tal o número de pedestres do mundo todo que vão às compras na Oxford Street. É a rua mais popular de Londres, estando localizada no distrito de Westminster. Tem 2,5 km de extensão, ladeados por 548 lojas, onde se compra de tudo. Suas mais famosas lojas são a John Lewis, que comercializa uma grande gama de produtos, de peças do vestuário a produtos eletrônicos. Se sua paixão é a moda, não pode deixar de entrar na Selfridge, onde vai encontrar grifes como Louis Vuitton, Chanel, Prada, Alexander McQueen e outras da mesma importância. A Marks & Spencer é uma das lojas mais tradicionais de todo o Reino Unido, sendo encontrada em grandes e pequenas cidades. Na Oxford Street, a Marks & Spencer está localizada em 2 endereços para melhor atender a seus fiéis clientes. Outro fenômeno comercial do Reino Unido é a Primark, encontrada em quase todas as cidades do Império Britânico. Seus produtos são sempre de boa qualidade, sem, entretanto, atingirem a categoria luxo. Porém, seus preços são inacreditavelmente baixos, o que transforma em uma aventura fazer compras em tais lojas, tamanho a concentração de compradores em seu interior. Podemos. E são muitas as grandes atrações desta incrível, bela e agradável Londres. É possível que, se o nobre assinante e telespectador fosse fazer o seu roteiro para um vídeo sobre Londres, o fizesse completamente diferente, pois ele veria outra Londres e destacaria outras raridades e outros pontos históricos da cidade. Provavelmente percorreria um ou outro de seus parques, entraria em um de seus tantos museus, curtiria alguns quadros da National Gallery, iria até o Museu Britânico e começaria por observar as suas portentosas colunas trazidas de templos de Éfeso, na antiga Ásia Menor, e poderia tocar a Pedra de Roseta, onde estão os hieróglifos egípcios decifrados por Champollion. Iria se admirar com a visão panorâmica de sua sala de leituras. Talvez fizesse uma visita ao Museu de Cera de Madame Tussauds e faria uma selfie ao lado de um figurão do mundo político, artístico ou esportivo. Com certeza, iria atravessar a Ponte de Londres sobre o Tâmisa, um dos maiores postais da cidade. Ou faria um cruzeiro pelo rio Tâmisa, que já foi um dia o rio mais poluído do mundo, mas que ganhou vida nos últimos tempos a ponto de permitir a criação de peixes, inclusive do salmão. Outros iriam adentrar a Catedral de São Paulo, a maior de todas as igrejas protestantes do mundo. Enfim, iria mostrar a sua Londres preferida, e com certeza diferente da que mostramos hoje. E para terminar este trabalho, queremos destacar uma atração recente, mas dos últimos 70 anos, eternizada por um ato dos Beatles, o maior fenômeno musical dos últimos 100 anos, os Meninos de Liverpool, que gravavam seus álbuns no estúdio da rua Abbey Road. Na manhã do dia 8 de agosto de 1969, resolveram atravessar a rua em fila indiana, sobre a faixa de pedestres. E a foto se transformou na capa de seu último álbum, e que também se chamou Abbey Road. O gesto dos Meninos de Liverpool se transformou em desejo de consumo de todos os jovens de 50, 60 ou 70 anos,
que, indo a Londres, a sós, com a família ou em grupo, não perde a oportunidade de repetir aquele ato sobre o qual muito se escreveu e se especulou, embora sem nenhuma certeza. O estúdio lá permanece em plena atividade, e foi em seu teto que a famosa banda fez seu último show em 30 de janeiro de 1969 para apenas alguns privilegiados vizinhos. Em seus muros e paredes foram deixadas centenas, talvez milhares de registros e mensagens destes jovens setentões que, ainda embalados por tantas canções de seus ídolos, se negam a envelhecer. E a travessia da Abbey Road continua, sendo repetida dezenas de vezes ao dia, atrapalhando o trânsito, no mesmo cenário em que só falta o Fusca branco. Este, após 2 vendas, a última em 1998, se transformou em peça do Zeithaus Museum, próximo à fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha.